Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Estamos aqui por mais uma escola bíblica. Trazemos aqui informações valiosas para você, informações que vai te ajudar a entender mais a Escritura de uma forma prática, né? Eu penso assim, né, que é muito bom a gente até aprender a Bíblia teologicamente, muito bom. Aconselho você a participar de alguma academia teológica, mas a prática ela que vai fazer diferença nas nossas vidas. Hoje nós estamos mais uma vez aqui. Eu queria, antes de tudo, pedir carinhosamente você que deixe aí o seu like, faça os seus comentários aí na nossa, no nosso, na nossa matéria aí, nosso estudo, né? Comente, né? Façam perguntas se você quiser, a gente vai responder. Eu quero deixar aqui meu Instagram para você, é Wagner Dias da Silva 38, ó, né? Então você entre lá e entre no direct, a gente vai conversar com você, a gente vai interagir ali. Tenho certeza que tem muitas coisas que eu posso te ajudar e que a gente pode interagir para a gente poder chegar a algum denominador dentro da questão bíblica. Bom, estamos aqui, né, com esse livro aqui, com esse estudo aqui, que é a matéria Retorno à Santidade. Estamos já indo para a parte final do nosso livro, da nossa matéria, né? E em breve estaremos com outro, que já anunciamos. E hoje vamos para a antepenúltima aula, é a 11ª aula. Vamos falar aqui sobre o apêndice, né, do livro. Mas antes disso, eu queria trazer aqui qual é a razão toda, né? O livro em si, ele fala sobre uma jornada individual e congregacional em direção ao avivamento. E também é um guia bíblico para a purificação diária. E hoje vamos falar sobre fontes para referências adicionais. E o tema de hoje é um tema importantíssimo, né? E você que conhece alguém que tem alguma dúvida acerca da salvação, se é salvo, se eu estou salvo ou que não salvo, compartilhe este vídeo para eles. Compartilhe esse vídeo. É muito importante. O tema de hoje é como ter certeza de sua salvação. Vamos lá para o nosso conteúdo? Se você tem qualquer dúvida a respeito de sua salvação, eu tenho boas novas para você. Deus quer sanar todas as suas dúvidas e lhe dar certeza absoluta. Deus deseja que todos os crentes tenham segurança no seu relacionamento com Ele. Os textos que seguem não deixam nenhuma dúvida. Quais são eles? Primeiramente, 1 João capítulo 5, capítulo 1 João capítulo 5, versículo 13, que diz: Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui duas coisas, elas têm que ser entendidas. A questão, tudo vai em encontro à questão de Jesus. Se você pode crer em inúmeras coisas na sua vida, mas se você não crê em Jesus, você não vai ser salvo. Essa primeiro é o ponto de partida, na verdade, né? Então, se você tem algumas crenças por aí, então vem aí a minha palavra para você. Crer somente em Jesus, nada mais do que isso, né? Vamos lá. Sendo que Deus, obviamente, quer que seus filhos tenham essa segurança, por que tantos duvidam? Mas antes de eu falar sobre isso, né? Porque duvidam, eu entendo que a vida eterna ela é vivida nessa terra. Não existe essa ideia de que eu vou viver a vida eterna quando chegar no céu. Não, a vida eterna tem que ser vivida agora. Se você não viver a vida eterna agora, aí temos um problema muito sério, né? Eu queria
até compartilhar com você que é uma passagem bíblica que não está aqui no meu script, né? E eu na hora de preparar a lição, eu não lembrei dela, mas agora vem a minha lembrança agora. É João, capítulo 1. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Depois eu vou ler novamente a parte aqui que eu me lembrei desse detalhe. Observe só o que diz João, capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos receberam, o receberam, repito, mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus, crê no nome de Jesus. Aí vem a coisa, por que tantas pessoas duvidam, né, da questão da salvação? Eu já ouvi pessoas, né, dizerem que quando você crê na salvação, a sua salvação, pessoas dizem, eu não sei, eu acho que eu não creio não. E aí tem pessoas que até dizem que não creem. É um problema muito grave. Vamos lá. Embora haja diversas causas para a dúvida, uma das mais comuns é que há muitas pessoas que nunca foram salvas. Na verdade, é fato conhecido que muitas igrejas possuem um grande número de membros que não são salvos. Essa é a razão mais própria. Aí, uma coisa é certa. Uma vez salvo, salvo para sempre. É bíblico? Com certeza é bíblico. Ah, mas pastor, quer dizer que as pessoas que, se uma vez salvo, então você recebeu a salvação, então você não vai desviar mais. Não, não vai desviar. Quem recebe a salvação nunca mais desvia. Isso é fato. Isso é fato. E é bíblico isso, né? Até um tempo atrás existia uma série de discussões sobre isso, né? E as pessoas começavam em contra isso. Eu não me lembro agora o pastor que pregou sobre isso. Eu não me lembro, veio a lembrança do nome dele. Eu sei quem é ele, mas eu não veio a lembrança dele. E aí houve uma grande polêmica sobre isso, né? Só que aí alguns taxaram esta ideia, esta vertente aqui teológica, dizendo que as pessoas podem ir para o mundo, fazer o que quiser no mundo, depois quando morrerem vão ser salvos. Não é assim também não. Uma pessoa salva, escute aqui, ela nunca vai mais desviar. Mas por que as pessoas desviam, pastor? Eu já li aqui, elas desviam porque nunca foram salvas. Né? Nunca foram salvas. Elas são membros da igreja, participam do rol de membro da igreja, mas são pessoas que ainda não receberam a salvação da sua vida. Vamos falar aqui muito sobre isso aqui hoje. Eu quero ler uma passagem bíblica interessantíssima. Né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, eu vou ler o versículo 21 em diante, né? Do 21 em diante, até o versículo 22. Observe só o que o apóstolo Pedro fala sobre isso. 21 e 22. Pois teriam sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz um certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca volta a rolar na lama. Então ele nunca foi ovelha. Uma vez que a pessoa entra para a igreja, mais tarde desvia, ou ela, na verdade, não condiz do que é o evangelho, ela nunca foi salva. É preciso que a gente faça umas avaliações contínuas nas nossas vidas para podermos viver a salvação. Então, Jesus vai voltar aí, vai deixar um bocado de gente, justamente por causa dessa questão toda de entender errado. E eu como pastor, e você como pastor também, meu amigo, você como membro da igreja, leva essa matéria até os seus pastores, leva esse livro até os seus pastores. Né? Nós temos aí uma série de sequência que, acredito eu, que é uma forma de a gente mobilizar a igreja, fortificar a igreja para o avivamento. Avivamento é salvação,
Esse tipo de culto aí que a gente faz aí, a noite de avivamento, campanha de avivamento, isso aí é balela, entendeu? Balela. Avivamento, ele é feito de forma contínua dentro da igreja, de um trabalho que não é um trabalho de longo alcance. Não é um trabalho rápido, preciso, que tem que ser agora, é feito isso agora, não. É um trabalho que tem que ser feito com cuidado. Foram 3 anos e meio, Jesus trabalhando com seus discípulos, para poder levá-los a esse entendimento. E hoje as pessoas acham que a pessoa entrou para a igreja, aí fez um trabalho de avivamento, a pessoa assim, levantou a mão em avivamento. Não, meu irmão, isso não é avivamento. A pessoa decidiu e escolheu estar na igreja. Agora, o trabalho da igreja é levá-lo ao avivamento. Como? Ensinando a Escritura Sagrada, trazendo a revelação de Jesus para a vida dessas pessoas. É muito sério, amado, é muito sério. Muitas igrejas brincando aí de igreja, brincando de campanha, brincando de evento, e eu fico só olhando, só observando, né? Fazer o quê? Nas últimas décadas, tem sido fácil demais ingressar no hall de uma igreja, sem ter tido um encontro transformador com Jesus Cristo. Por essa razão, muitas pessoas agora têm os seus nomes no hall de membros, sem nunca ter encontrado Jesus. Você pode estar se perguntando, né? Mas por que isso é tão predominante na igreja moderna? Vamos agora na seguinte sessão dar alguns valiosos discernimentos sobre isso. Eu queria que você prestasse bem atenção sobre tudo que vamos falar aqui hoje. É muito importante. Primeiramente, por que há muitos membros na igreja sem salvação? Embora eu não tenha a mínima ideia qual seja o percentual real, não podemos seguramente assumir que não é fora do comum encontrarmos membros da igreja perdidos. Aqui temos 4 fatores que darão fortes indicações sobre a razão disso tudo. A primeira delas é: nos últimos 40 anos, os Estados Unidos da América do Norte sofreram um grande declínio moral e espiritual. O Brasil fica muito longe disso, não, né? Aqui, é claro que ele está escrevendo para no ambiente lá americano. Mas, irmãos, o Brasil está no mesmo patamar dos Estados Unidos, em termos de igreja, de termos de doutrinas, em termos de entendimento sobre o que é ser igreja. Vamos lá. Não há dúvida de que a nossa sociedade experimentou um chocante declínio moral, e é também verdade que muitas igrejas foram afetadas pelos padrões da sociedade. Vemos na história que, em tempos de tal declínio espiritual, a convicção de pecado e a reverência a Deus tende a diminuir. Evidências de arrependimento profundo e de tristeza são menos evidentes do que os tempos de grande despertamento espiritual. Em tempos assim, a história revela que há um aumento percentual de membros da igreja que não envelheciam de maneira alguma uma maneira de vida. Nós vemos isso respingar na política, na sociedade, porque existe hoje uma sociedade totalmente envolvida no mundo da criminalidade, na prostituição. Hoje aumentou, né, a questão dos crimes passionais, tanto como homem assassinar mulheres, como também questões de filhos, né, onde tem a pedofilia, tem aumentado. Então, isso tudo, amado, é consequência dessa diminuição da questão espiritual da igreja. É porque a igreja, na verdade, ela parece que ela está se caminhando mais para se modernizar junto com o que a sociedade prega. E esse é o maior engano nosso. Por exemplo, eu não sou a favor, de hipótese alguma, de nós fazermos de alguma manifestação política em rede social como cristão. Nós estamos praticamente vivendo de acordo com
com a modernidade social. Nós não podemos fazer isso, nós não somos desse mundo. Né? A Bíblia fala que nós estamos aguardando o nosso Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a uma outra nação, a outro mundo, perdão. E vivemos como fosse o mundo nosso fosse isso aqui. E brigamos por política, brigamos por todas as coisas, e nós não brigamos com nós mesmos. E somos o maior problema, somos nós mesmos. Então, uma vez salvo, ele vai ser salvo para sempre. 1 João, capítulo 2,19, encontramos uma indicação da razão de mais da metade dos membros da Igreja da América nunca virem a igreja. Eles saíram do nosso meio, mas a realidade não eram dos nossos. Não era dos nossos, pois se fossem nossos, teriam permanecido conosco. Eu falo de terem saído, que nenhuma deles era um dos nossos. Então, aqui, essa passagem de João, na sua primeira carta, 2,19, fala exatamente isso. Se eles não permaneceram ali, porque não são dos nossos. Eles ainda não entenderam o que é a salvação. Então, vamos parar de ficar aí lamentando como as pessoas desviam, né? Vamos tentar ajudar as pessoas, mas ajudar essas pessoas não se membrarem da igreja, não ficarem membros de uma igreja, mas fazer que elas entendam qual é o real significado da salvação para a vida delas. Receberem Jesus, o poder transformador do evangelho nas vidas deles. Temos que se preocupar com isso. Pastores, né, têm que se preocupar com a vida espiritual das pessoas. Fico brigando por causa de membro da igreja, porque o membro saiu, porque o outro membro saiu. Vamos parar com isso. Eu já fiz isso muito na minha vida, meus amigos. Mas eu parei com isso. Se é parceiro ali, vai ser dali. Se não é, vai para outra igreja. Amém. Não vamos brigar por causa disso, não. Nós estamos vivendo num mundo hoje, hoje em dia, o que vale para determinadas pessoas é que os nomes delas estão lá na ficha da igreja. Preencheram a ficha da igreja, que são membros da igreja, e etc. E eu acho isso bacana. Achei isso bacana. E nós temos que parar com essa ideia de viver em função de algo muito aparente. A Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então é essa a nossa dinâmica da vida. Vamos para a segunda razão, né? Razão desses problemas hoje sobre a questão da salvação. O maior problema das pregações modernas tem enfatizado pouco arrependimento e o senhorio de Cristo. Gente, hoje, deixa eu ler isso aqui que interessante, depois eu vou fazer um comentário. Por causa disso, muita gente tem tratado Cristo como um simples seguro contra incêndio, que apenas serve para mantê-lo fora do inferno. Nesse tipo de pregação superficial, centrada no homem, Deus é representado quase como um servo do homem, que existe primariamente para nos fazer felizes e satisfazer todas as nossas vontades. Aí que entra aquelas chamadas mensagens coaches, mensagens de autoajuda, que na verdade são muito bacanas. Né? Os pastores são chamados para as programações de televisão, para poder ir lá falar isso, falar aquilo. São bacanas, irmãos. Eu acho legal, é muito bonito você ouvir palavras bonitas ditas, né, em púlpitos ou em teatros ou outros lugares aí, por aí. É muito bonito isso. Mas não é isso que vai salvar as pessoas. Não é isso que vai salvar as pessoas. Não é essas mensagens. Não é simplesmente uma pregação de autoajuda que vai... Eu sempre gosto de colocar isso como se fosse um dipirona, né? A pessoa toma um dipirona, ele alivia a sua dor de cabeça, mas o problema continua dentro dele. Né? Ele tem que ir para o médico, tem que fazer avaliação, tem que fazer umas dietas e etc. para poder não mais ter aquela dor de cabeça, senão vai ficar à base de dipirona. Isso é um problema, ele vai trazer
ele mais tarde vai desencadear outros problemas a mais. Eu não sou forte nisso, não, nem entendo muito, não entendo essas coisas, não, mas o que nós ouvimos, o que nós ouvimos de especialistas é justamente sobre isso. Vive abaixo de analgésico. E é um problema muito sério. Nós temos que parar com isso, né? E viver em função do que é a mensagem. Eu vou ler para vocês aqui a primeira pregação de Jesus. Jesus, a primeira vez que ele pega aí, ele passa ali naquela questão ali da tentação, ele prega a seguinte, ele prega a seguinte mensagem: ó, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Hoje é pregado sobre igreja, mas nós temos que pregar a questão do reino. Enquanto nós não entendermos a realidade de vivermos no reino de Deus, nós vamos sempre ficar presos ou pensando que ser membro da igreja é uma segurança. E o problema está aí. E é fácil você entender isso. Se você for verificar o Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali estão os princípios do reino. Né? No capítulo em diante de 8, temos ali o capítulo 13, principalmente, que Jesus começa a falar sobre as palavras do semeador, outras coisas mais. Jesus começa a falar sobre a ação do reino, né? E a ação do reino, sobre consequência do reino. E no final, lá do livro de Mateus, a partir do versículo 24, Jesus começa a dizer e falar sobre a questão onde vai ser esse reino e como nós vamos estar nesse reino. Mas para isso você precisa seguir a linha de início, de princípio do reino. Se você não entender os princípios do reino, tudo que você fizer, tudo que você pensar, tudo que você falar e agir, toda atitude sua, elas serão completamente equivocadas. Elas não estarão dentro do conteúdo bíblico ou dentro do que nós chamamos de evangelho. Então vamos entender isso na prática, né? Vamos entender isso, tá bom? Sendo que também mais tarde, quer dizer, as epístolas, as cartas, elas são praticamente o que simplifica tudo aquilo que Jesus ensinou no capítulo 5, 6 e 7. Os apóstolos, os escritores ali das cartas, os que mandaram as cartas para as igrejas, eles estão apenas ali, nessas cartas, simplificando justamente o que Jesus falou nesses 3 capítulos. É por isso que é bom você ler os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7 e depois ler as epístolas de Romanos até Judas. Esse é o princípio para você entender o seu viver cristão. Se você não fizer isso, você vai apenas entender a Bíblia teologicamente. Não é bom para você entender a Bíblia teologicamente a princípio. Olá! Talvez, quase sem intenção, os pregadores têm enfatizado tanto o amor de Deus que a mensagem da sua tremenda santidade é praticamente esquecida. Verdade. Muitos têm falhado em pregar sobre as consequências terríveis do pecado e do julgamento e a atitude do reino que Jesus ensina ali na sequência do capítulo 13 em diante. Ele fala justamente sobre isso, sobre a consequência do pecado, terrível do pecado e o julgamento, que ele fala depois lá no final do livro de Mateus, sobre os que vão para o céu, os que vão ser salvos, os que não vão ser salvos. É muito interessante você aprender isso. Isso tudo é referente ao reino. Esta pregação superficial e não bíblica é muito diferente da pregada da igreja primitiva e também muito diferente que foi pregada às gerações que presenciaram um grande despertamento espiritual. Sob tal pregação centrada no homem, é assustadoramente fácil para as pessoas entrarem para a igreja sem experimentar a forte convicção que o pecado produz na convicção genuína. Isto é o que faz as pessoas entrarem para a igreja, é a boa palavra, é a pregação de pregação coach, é a pregação de autoajuda. Enquanto ficar aí os nossos amigos pastores fazendo essas pregações de passar a mão na cabeça das pessoas,
né? E não trazer para as pessoas a realidade do pecado, a consequência, o juízo, o julgamento, né? Falar sobre o inferno, falar sobre o diabo, falar sobre o que ele pode fazer, como é que temos que lutar. Nós temos no nosso canal aqui 8 mensagens sobre batalha espiritual. Você pode entrar lá e a playlist está pronta, já pregamos esse estudo já ali. Entra lá e verifica como você deve fazer. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10, é o seguinte. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo que produz morte. Isto é, eu me entristeço ao pecar no mundo. Tem pessoas que não, o pecado já é um estilo de vida para muitos dentro da igreja. É um problema muito sério. Por quê? Porque não tem pregação sobre isso. Pregam somente sobre problemas. Gente, antes de tudo, nós temos que trazer a realidade do pecado, do julgamento que vai vir sobre a humanidade. Vamos lá. Terceira. Na sociedade americana do século passado, tornar-se membro de uma igreja era uma coisa a ser feita. Embora isso tenha começado a mudar dramaticamente nos últimos anos, 20 anos. Quando ser membro de uma igreja é uma norma, torna-se fácil para as pessoas ingressarem na igreja sem um compromisso pessoal de Cristo. Por quê? Muito mais sério. Eu me lembro uma ocasião, uma vez, muitos anos atrás, que tinha um rapaz casado, dando em cima de uma jovem da igreja, da mocidade da igreja. E eles chegaram a trocar beijos. Aí nós confrontamos essa situação e ele preferiu sair da igreja e ir para outra igreja. Aí o pastor, que ele tinha entrado na igreja, veio até minha casa conversar comigo sobre esse irmão. Eles eram até parentes, né? Acho que era primo, não lembro agora, ou sobrinho. E ele veio falar comigo. Eu disse, olha, pastor, o que houve? Eu disse, olha, eu contei todos os casos, né? E ele achar, e na mente dele, o adultério, ele vem quando existe a consumação, que é o ato sexual, o ato da relação sexual. Na verdade, segundo a Bíblia, Jesus falou que só pensar já caracteriza adultério. Aí eu fui bem enérgico com ele. Por quê? Porque essa é uma das razões que acontece nas nossas igrejas, no nosso Brasil, no nosso mundo. Porque da igreja americana, mas no Brasil acontece muito. Aí a pessoa recebe a pessoa na igreja lá, ele tem toda a facilidade na outra igreja. Por quê? Porque ele sai de lá da igreja em pecado. Eu penso o seguinte, os pastores têm que se unir sobre isso, confrontar o pecado. Pecou lá na igreja, então também vai ter que ter a disciplina aqui. Ah, mas aí, pastor, o que você acha? Eu vou disciplinar aqui, vamos disciplinar ele, disciplina ele lá, para poder aprender. Aí o que acontece? Passa a mão na cabeça, aceita ele e assim por diante. Uma vez, um rapaz, ele aprontou lá na igreja e foi para outra igreja e aí sumiu da igreja, não voltou mais. E aí uma irmã chega para ele, pastor, hoje domingo eu não vou na igreja não, porque fulano de tal, ele vai ser apresentado na igreja como membro, eu queria lá prestigiar ele. Eu disse, o quê? Aí eu fui, aconselhei, falei com a irmã, não pode isso, irmão. Ele saiu daqui errado da igreja, como é que só vai prestigiar uma menina, uma pessoa que saiu errado da igreja? Aí eu queria conversar com o pastor, mas só que o pastor não correu de mim, parece que ele correu de mim para não haver o confronto comigo. Na verdade, essa situação que está acontecendo hoje, infelizmente. Vamos lá. Quarto, as igrejas falham em dar um aconselhamento bíblico eficaz àqueles que desejam tornar-se membro. Isso é, aí vem a questão do discipulado. Como é que é feito hoje, em alguns casos, o discipulado de uma igreja e levá-los ao batismo? Eles lá ficam determinados meses lá, falando sobre mais a doutrina interna da igreja, sobre mais o que é a igreja, do que propriamente ensinar para eles a abandonar o pecado de uma forma direta.
Eu tenho umas fórmulas para isso. Se você quiser, eu tenho aí um canal chamado Didascalo, Estudo Didascalo, que vai ensinar as pessoas na primeira lição já, que são o conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Ali são 3 meses de aula, né? E esses 3 meses de aula são justamente para ajustar as pessoas para conhecer Deus e saber como fazer a sua vontade. Após esse estudo, nós temos mais 3 meses de aula sobre a mente de Cristo, porque a mente de Cristo vai levar ou vai dar entendimento ao aluno como colocar isso de forma prática no seu dia a dia, que é fazer a vontade de Deus. E nós temos sequência ainda. Bom, em missão com Deus, aí você vai, depois você entende o que é ser a mente de Cristo, você vai agora entrar na questão que é como fazer a missão de Deus, a missão de Cristo nessa terra. Nos ensinamos lá, acho que são 8 lições, são 8 aulas. E depois disso aí, você aprende como você se localizar na missão com Deus, você vai aprender sobre batalha espiritual, porque, né, você entendendo, você vai confrontar com os demônios, com o diabo. Você precisa entender como lidar e como manejar toda a situação nessas demandas que vão ter dentro da igreja. E depois disso, né, e aí são 8 aulas, são 9 aulas, né? Eu não falei memória, eu fiquei enganada, mais ou menos isso aí. 9 aulas, e depois nós finalizamos essa fase, que é de crescimento, como a liderança de Jesus. Aí o subtítulo é o líder com um coração de servo. Aí vou aprender a lidar e saber o que é liderar. Nós temos aí, você entra lá, você entra no meu Instagram, vamos conversar porque sobre isso. Tenho certeza que você vai ter grandes conhecimentos sobre isso. Eu estou aqui para te ajudar. Tudo que eu faço aqui é para ajudar você no crescimento. Vamos lá, razões mais comuns para falsas profissões de fé. Vamos entender isso aqui, vamos lá. A primeira dela, pressão da turma. Muitos dos meus amigos estavam sendo salvos, eu também queria fazer parte do grupo. Eu vou fazer o grupo por causa da pressão do pessoal, dos meus colegas. As pessoas entram para a igreja simplesmente para fazer parte do grupo, não para entender o que é a salvação. Aí, onde está o erro nisso? É justamente quando as pessoas que as convidam para a igreja, elas não são salvas. Elas também são na mesma situação. Então, um erro leva a outro. Um cego guiando outros cegos. Entendeu? Aí a pessoa entra para a igreja por entrar. Não entra porque querem receber a salvação. Vamos lá, outra. Expectativa dos outros. A minha família e meus amigos queriam que eu fosse salvo. Então, eu me tornei membro da igreja principalmente para agradar a eles. Aqui, eu vou para a igreja por causa da minha família. É outro erro. Aí você está ali na família, chamando os seus familiares de ir para a igreja, mas você, talvez a vida em si, ela não é praticante daquilo, do que é uma pessoa salva. Né? Razões sociais é outra. A maioria dos meus amigos pertenciam à igreja. Como eu queria fazer parte do grupo, eu me tornei membro da igreja. Eu vou porque, sabe o que é? Os meus amigos, eu quero me socializar com eles. Né? Tá entendendo? As pessoas, elas estão em volta de coisas que não tem nada do que é salvação. Querem mais, é o estilo de vida. Eu chamo isso de estilo de vida que as pessoas querem ter nesse mundo. Eu sou crente. Aí você vê aí a sociedade, a política, quantos governos estão andando errados aí, né? E não fala mal do governo, não. Tem que falar de você mesmo, né? Em vez de eu falar mal dos governos, olha só, meu irmão, me desculpe a minha franqueza, em vez de você falar mal aí do presidente da República, fazer manifestações aí de mensagem, vamos nós entrar na igreja e vamos pregar contra o pecado. É isso que tem que fazer, em vez de ficar falando de política. É um erro, leva a outro erro. Eu não quero ser crente, mas eu quero forçar as pessoas a fazerem coisas que eu não quero, que eu não demonstro ser. Esse é o problema.
Vamos lá. Entendimento inadequado. Quando eu fiz a minha decisão, eu não entendi realmente o Evangelho. Olha só. Eu não compreendi de forma completa minha total dependência do sangue de Cristo e nem do seu presente, a salvação. Eu acho que eu ainda estou tentando comprar a aceitação de Deus. Moço, é outra realidade. Entender as coisas de uma forma totalmente fora do contexto bíblico. Falso compromisso. Quando eu fiz a minha decisão, eu não tinha ideia real de que era a convicção do pecado ou arrependimento. Embora eu tenha feito uma decisão, ela foi superficial, pois não houve mudança no senhorio da minha vida. Não houve mudança. Jesus não manda em mim. Eu não me rendo, eu não me arrependi, né? Eu não estou convicto do que é o pecado. Então, é o confronto bíblico. É você participar de estudo, de escola bíblica. É você participar da pregação. É você entender, e você, pastor, pregar de forma que venha a levar as pessoas a esse entendimento. Entendeu? Pregação superficial, centrada no homem. Olha só. A maioria das mensagens que eu vi era superficial e não evangelística. O evangelho completo de Cristo não foi passado de maneira clara. Eu me tornei membro da igreja só porque achei que devia. Porque não foi a mensagem que me impactou. Foi as amizades. É errado isso. Não que isso funcione, não seja bom. Mas isso é bom quando o evangelho é pregado, quando a mensagem é pregada. Olha lá, aconselhamento inadequado após a decisão. Eu não recebi aconselhamento bíblico quando fiz a minha decisão. Ninguém orou comigo para que eu tivesse um encontro transformador com Cristo. Embora eu tivesse me tornado membro da igreja, nunca ninguém me levou a orar declarando minha fé em Cristo e me entregando a Ele. Não houve transformação. As pessoas não param mais, porque isso gasta tempo, pastor. Eu sei disso. Gasta tempo. Você ir na casa das pessoas, ensinar a Escritura Sagrada, confrontar com a filosofia deles. Esses dias mesmo eu estava na casa de uma irmã ensinando para ela, e houve confrontos feios, confronto mesmo que eu deixei bem claro que eu não vou abrir mão dos princípios que está na Escritura Sagrada. Não é porque ela pensa diferente, não é porque ela tem a sua forma de pensar que eu vou aceitar a ideia dela. Humanamente falando, é até uma ideia legal. Mas, biblicamente falando, dentro do mundo do reino de Deus, estamos falando de reino de Deus, e não é uma ideia adequada, não é a ideia de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, esse é o problema. Por isso que o curso A Mente de Cristo, após o conhecimento de Deus para a sua vontade, é importante. Porque esse curso vai te levar a caminhar dentro de uma dimensão muito profunda sobre como Cristo pensou, como Cristo soube lidar com as adversidades, com as questões internas que todos nós temos. Jesus passou por tudo isso. E estamos ali para ensinar, e nós estamos ali, ou melhor, ensinamos ali como resolver esse problema. Amém? Bom, agora vamos falar sobre indicadores bíblicos para a salvação. Vamos lá. Cristãos genuínos testemunham de um relacionamento real, pessoal com Cristo. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. A salvação verdadeira é muito mais do que assentir intelectualmente o que Deus existe. É, na verdade, conhecer a Deus num relacionamento pessoal de mudança de vida. Tragicamente, muitas pessoas vão perder o céu por aproximadamente 2 palmos de distância entre a cabeça e o coração. Né? Por causa disso aqui. Né? Não sei se é 2 palmos, não é? Quase 2 palmos, vamos dizer assim, entre a mente e o coração.
Vai perder a salvação por causa disso, não perder de ir para o céu. No curso Conhecendo Deus Faça Vontade, nós falamos muito sobre isso. Uma questão chave. Relacionamento. Relacionamento. Nós temos aí, amado, uma série de mensagens para poder pregar sobre discipulado nesse canal. Anote aí, Instituto Didascalos. Vamos lá, o segundo indicador bíblico para a salvação. Pessoas verdadeiramente salvas experimentaram genuína convicção dos pecados e creram unicamente em Cristo para receber a vida eterna. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8, Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, Efésios 2:8. Ninguém é salvo pelo intelecto, nem por estar na igreja ou convivendo com crentes. Ninguém é salvo por ser uma boa pessoa, mas é necessário arrepender-se de seus pecados e vir a Cristo através do Espírito Santo. Deve ter havido uma ocasião em que você orou e se entregou a Cristo como seu Salvador e Senhor. Pessoas salvas podem testemunhar dessa realidade em suas vidas. Então tá aí, amados. Não é pelo intelecto, boas pessoas. A pessoa é tão boazinha. Não, isso aí não vai levar ninguém à salvação, não. Vamos para a terceira. Cristãos verdadeiros possuem uma certeza sobrenatural de que são salvos e perdoados dos seus pecados. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós lemos isso lá, no início, que é Romanos 8:16. Isso significa que você nunca terá dúvidas. Dúvidas são normais. Mas a paz vai prevalecer, obscurecendo qualquer dúvida momentânea. Nós temos aqui Romanos capítulo 5, versículo 1. Escute. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O foco sempre está em Jesus Cristo. Por isso que o curso que eu falei aqui, meio de Cristo, é muito importante. Muito importante. Até para você que está aí estudando, já conhecendo Deus fazer sua vontade, já pode pedir. Eu vou deixar para você. Olha só, deixa. Eu não vou comentar sobre isso não, tá? Isso é para você me cobrar isso mais tarde. Vamos lá, número 4. Quarto indicador. Os filhos de Deus demonstram fome de crescimento espiritual e um forte desejo de abandonar o pecado. Olha o que diz 1 João 3:3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente do pecado permanece nele. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. O novo nascimento é exatamente isso. Paulo falou, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Tudo tem que mudar. As coisas velhas não podem mais fazer parte da sua vida. Essa é uma realidade. Por isso nós temos lá a nossa série de mensagens sobre isso. O Liberando o Fruto do Avivamento, que nós temos, que foi a aula da escola bíblica dele, igual a essa, são 26 aulas, nós ali temos 24 obstáculos que nós ali ensinamos, que impedem esse fruir, confrontar com essa realidade do pecado, que exatamente é obstáculos que a qual impede chegar ao avivamento. Entre lá, amados, estude essas 26 aulas, você vai ver como é importante. Número 5. Crentes genuínos percebem a presença de Deus em suas vidas e ouvem a sua voz. João 10:27, Jesus falou assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem.
seguir Jesus. Por quê? Porque são ovelhas. Quem não segue Jesus, quem não ouve a palavra de Deus, não segue a palavra de Deus, e agora é duro ouvir isso, mas eu vou falar. Escute. Quem ouve a palavra de Deus e não segue, ela não é ovelha. Não vou dizer que você seja, não. A ovelha você não é. Ovelha segue a voz do seu pastor. Orar e estudar, ela deve ser feita de forma devocional. 1 hora, 10 minutos, 3 minutos, não. No mínimo, 30 minutos, mas eu aconselho fazer 1 hora. 1 hora de devocional. Vai lá, estude a palavra em oração, lendo a Bíblia, estudando, lendo a Bíblia, orando. Você lê a palavra, você diz, meu Deus, Deus falou comigo, aí eu vou começar a orar sobre isso. É assim que é o devocional, né? Não sei se eu expliquei isso, mas se não expliquei, você entra aí no comentário e diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor sobre isso. Entra no Instagram, né? Eu vou dar o Instagram para você aí. Número 6. Cristãos verdadeiros têm amor à igreja e ao povo de Deus. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Porque quem não ama, é João 3,14. João foi bem duro aqui, né? Quem não ama, ele está morto, não vive. Mas quem ama, ele já passou da morte para a vida, né? Ele fala, ó, já passou da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Olha que coisa linda. Talvez a maior marca do crente verdadeiro seja o amor. E é o amor. Se você não tiver desejo de adorar e estar com o povo de Deus, há uma forte razão para questionar a sua salvação. Aí que entra os desengajados aí você que e diz que ir para a igreja é uma tolice, não precisa ir para a igreja, porque congregar a igreja é uma bobeira, eu sou crente em casa. Aqui. Por isso tem que estudar. Você está sendo tolo. Você já pode questionar a questão da sua salvação. Por favor, não deixa o orgulho sobrepor você. Seja humilde, porque a coisa está séria. Muito séria. Nós lemos já o capítulo 18 de João 2,19. Nós vamos ler os dois juntos. Olha só. Ora, o mundo passa. Não é isso não, irmãos. Desculpe. 2,19 diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é um dos nossos. Aí, no contexto, no versículo 18, olha o que João falou no versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram, que o anticristo vem. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Por quê? Ele fala isso no versículo 19, sobre que o que era dos nossos não permaneceu, porque deram ouvido à mensagem do anticristo. Vou continuar aqui, 7. Estaremos terminando agora. Entendeu, amados? O anticristo, ele não se manifestou fisicamente ainda, mas a sua mensagem está aí, dentro das igrejas, no convívio da igreja, nas mensagens, até em pregações que são feitas em púlpitos, está ali a mensagem do anticristo. Vamos tomar cuidado com isso, por isso que nós temos que estudar a palavra, ler a palavra. Ninguém me convence com balelas não, amados. Não vai querer subir a púlpito e me convencer com balelas não, que não vai convencer, de hipótese alguma. Eu quero saber se está na Bíblia. Não estou aqui pregando sobre igrejas. Se a igreja é assembleia, se é batista, congregacional, presbiteriana, católica, apostólica, romana, o que for.
A nossa mensagem tem que ser a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus pregou na cruz. Se você ler as 7 mensagens que Jesus pronunciou na cruz, você vai ver que está dentro dos 5, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Está lá. Observe lá. Um dia vamos falar sobre isso. É só você me lembrar. Vamos lá. 7. A maioria dos salvos pode descrever que eram sua vida antes e depois da sua salvação. 2 Coríntios 17, que nós mencionamos aqui, fala, só que, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se não a sua vida não tiver nenhuma novidade de vida, não tiver nada novo, e viver a vida antiga novamente, é por isso que o curso Mente de Cristo, eu estou sendo repetitivo demais sobre isso, mas é importante. A Mente de Cristo é importante você fazer também, além do conhecendo Deus, fazer sua vontade. Porque lá você vai entender, mudar a sua forma de pensar e ser uma nova criatura. No caso de crianças, a questão de transformação de vida não pode ser tão evidente, embora algum tipo de mudança deve ser aparente. Nascer de novo é a transformação mais poderosa da experiência humana. Transformação, mudança de vida. Essa é a chave de uma mente ou de uma pessoa que é salva. Deixa eu terminar aqui essa última palavra aqui. Depois de ler os indicadores bíblicos da salvação, você pode concluir que é salvo. Mas que às vezes ainda luta com dúvidas perturbadoras. Você tem dúvida quanto à sua salvação? Se a resposta for sim, leia a seguinte discussão sobre 3 fontes de dúvida. É o que nós vamos aprender domingo que vem. Vamos parar aqui que já deu hora. Domingo que vem vamos falar aqui sobre a segunda parte, como ter certeza da salvação. Iremos falar da página 132 até a página 142. Entendeu? Então, fique ligado aí para a aula que vem, que vamos dar continuidade a falar sobre isso. E vamos falar aqui sobre as 3 possíveis fontes de dúvida. Vamos falar aí, né? E vamos mencionar essas coisas muito importantes para o nosso convívio semana que vem. Tem muitas coisas para falar e semana que vem vamos concluir esse assunto sobre como ter certeza de sua salvação. Deus abençoe. Até a próxima aula aqui, amados. Deus abençoe. Amém.